Olá, então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina aí das análises demográficas ao redor do mundo, não é isso? Vamos dar uma olhada o que temos para esta etapa, é a aula de número 38. O objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania, parte 1, tá? No detalhamento, população e espaço no continente europeu. A origem da população, características demográficas, variedade linguística, fluxos migratórios atuais. Além disso, a economia europeia, agricultura e pecuária mecanizada, pecuária intensiva de leite, pesca, indústria e setor de serviços. Tudo bem? Vamos à aula então. E é isso, gente, mais uma aula então, vamos falar aí sobre a população desse continente, né, que é um dos mais antigos, que tem uma das populações mais antigas e alguns dos países que colonizaram aí a nossa grande América, né, o continente americano, tá? Então vamos falar aqui sobre a população europeia, iniciando aí por algumas de suas características. Vamos dar uma olhada. A população europeia total é de cerca de 742 milhões de habitantes, tá? A sua área tem mais de 22 milhões de quilômetros quadrados e a isso equivale dizer, então, pelo número da população e o tamanho lá do território, que a densidade demográfica chega a 34 habitantes por quilômetro quadrado. O total dessa população que vive nas cidades, ou seja, a população urbana, é de cerca de 75,7% dos habitantes da Europa, então, vivem nas cidades. Esse número de populares equivale a aproximadamente 9,2% da população mundial, tudo bem? E a idade média dos seus habitantes é de cerca de 42,2 anos de idade. Então, ali, calculando as idades de todos os populares, nós temos uma média aí de 42,2 anos. E a expectativa de vida, ou seja, o número ali estatisticamente calculado dentre as pessoas que chegam ao final da vida, a idade média delas é de 78 anos. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a origem dessa população, assim como as etnias e as línguas, né? Vamos a mais alguns detalhes. Então, a população europeia é formada basicamente por povos germânicos, latinos e eslavos. E esses povos migraram para o continente europeu, vindos de diferentes regiões lá da Ásia, tá? E isso aconteceu depois, né, de acordo com a história, para outros lugares do mundo também. A variedade étnica europeia deu origem às diferentes línguas que são presentes lá no continente europeu. Então, só para que a gente tenha uma ideia, são 24 línguas oficiais faladas na Europa. Além das línguas oficiais, nós temos ainda cerca de 60 línguas que são consideradas regionais ou minoritárias, né? São os dialetos, como nós dizemos. Na Bélgica, por exemplo, se fala oficialmente francês, holandês e alemão, e a isso equivale a dizer, então, que alguns países falam oficialmente mais do que uma língua. Vamos dar uma olhada aí na distribuição da população europeia de acordo com a regionalização aceita e praticada, né? Então, a gente pode observar aí que lá na Europa nós temos aquele número de habitantes que vimos lá na cartela passada e dividindo eles pelas regiões da regionalização aceita da Europa, a Europa Oriental apresenta 288 milhões, mais de 288 milhões de habitantes, a Europa Ocidental, mais de 195 milhões de habitantes, o Sul da Europa, mais de 151 milhões de habitantes, e o Norte da Europa, ou Europa Setentrional, mais de 106 milhões de habitantes. Para a gente visualizar essa regionalização da Europa, a gente vai observar aqui o mapa, né? Então, ela está regionalizada ali em 4 territórios, o território total subdividido em 4 outros,
que são a Europa Oriental ou Centro-Oriental ali, na cor mais escura. Um pouco mais clara está ali a Europa Ocidental, ali num tom rosa, ali quase na mais clara, está o sul da Europa, né? Que é também chamada de Europa Mediterrânea, e a cor mais clara ali representa a parte territorial, que é dividido e chamado de Norte da Europa, ou a Europa Setentrional. Vamos a outras características demográficas. É importante observar que, apesar dos números absolutos da população europeia aumentarem ao longo dos anos, o percentual de crescimento tem diminuído anualmente, e a isso equivale a dizer que, então, o crescimento vegetativo tem diminuído. Ao mesmo tempo, a idade média da população está aumentando. Em outras palavras, a idade média das pessoas aumentando, nós temos um envelhecimento da população, não é isso? E aí, se a gente tem envelhecimento da população, nós temos algumas preocupações lá para fins de previdência, sistemas de saúde e outros. Vamos observar os quadros aqui para a gente ter uma ideia a partir de quadros de como que isso está funcionando. Então, nós temos aqui a população da Europa no primeiro quadro, no primeiro gráfico acima, e a gente vê que a linha aumenta, que nós temos uma linha temporal de 1960 a 2023, que é esse ponto aqui limite, né? E a gente vê que a população sobe, não é isso? Então, a população absoluta é a população total. Essa população aumentou, mas se a gente for verificar a taxa de crescimento, tá? Aí dividido por décadas, a gente vai observar que a taxa de crescimento, então a questão do crescimento vegetativo tem diminuído, tá, gente? Então lá na década de 60 nós estávamos aqui num patamar bem alto e chegou ali no final da década dos 2000 e no início de 2010 abaixo da linha, ou seja, foi um crescimento negativo, não é isso? Já que essa linha representa zero, e agora ainda em 2023, aqui nesse limite, nós tivemos um leve crescimento, mas mesmo assim está bem abaixo lá desse cenário que nós demonstramos aqui nas décadas de 2000 e 2010. Vamos aí dar uma olhada nos países da Europa Oriental, verificar os números então. Nós vemos aí nesse caso, que dos países da Europa Oriental, tá? Na primeira subdivisão, a Rússia está disparadamente na frente, mais de 144 milhões de habitantes, e a Polônia ali já cai para cento e tantos milhões a menos, né? Então, nós temos aqui 41 milhões na Polônia, Ucrânia diminui ali para 36 milhões, e a gente vai baixando, temos República Tcheca e Hungria na casa dos 10 milhões e chegamos lá na Moldávia, na casa dos 3 milhões de habitantes. Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa da Europa Oriental. E aí lembrando, né, que Oriente, tá, equivale a leste. Vamos lembrar aqui da Rosa dos Ventos. Leste para a direita, oeste para a esquerda, então leste é oriental, leste ocidental, oeste, perdão, ocidental, tudo bem? Para cima nós temos o norte, para baixo nós temos o sul. Então essa área que está aqui sendo pintada, mais que está pintada mais forte, está a Europa Oriental, ou seja, ali de um centro cartográfico nós estamos à direita, a direção leste, ok? Vamos adiante então, temos mais informações aí, dessa vez da Europa Ocidental, tá bom? Então na Europa Ocidental nós temos aí os dois expoentes para a Alemanha e para a França, né? Então a Alemanha com mais de 83 milhões de habitantes, França com mais de 64 milhões de habitantes. E aí vem Holanda, Bélgica, vamos baixando aqui e chegamos à casa dos milhares, em Mônaco aqui,
em Liechtenstein, né, 39.584 habitantes, e Mônaco com 36.297 habitantes. São lugares aí onde nós temos altos PIBs, renda per capita também altíssima, e vamos verificar aqui já onde que fica localizada a Europa Ocidental aqui no nosso mapa, né? Então aqui está pintada, colorida aqui, a Europa Ocidental. Eu vou só reproduzir aqui a rosa dos ventos, né? Então norte e sul, leste e oeste, o leste ocidental, o leste oriental, oriental e oeste ocidental. Tudo bem? Vamos adiante então, dessa vez vamos falar um pouco sobre o sul da Europa. Então vamos às características aí da população do sul do continente. Nós temos os grandes expoentes aí em Itália e na Espanha, não é isso? Então são 58 milhões, mais de 58 milhões de habitantes para a Itália, mais de 47 milhões de habitantes para a Espanha, e aí a gente vai diminuindo aqui em direção à Eslovênia. Temos ainda outros países a serem mostrados aqui, iniciando pela Macedônia do Norte, não é isso? Macedônia do Norte, e aí temos Montenegro, Malta, até chegar a Santa Sé, tá bom? A Santa Sé é o Vaticano, que inclusive é um país bem pequeno, né? E aí da demografia também bastante controlada, não é isso? Mas continuemos aí que temos mais informações, vamos mostrar para vocês aqui no mapa o sul da Europa, né? E aí estávamos falando do Vaticano, ali em Roma, fica aqui na Itália, não é isso? A famosa bota ali da Itália, o seu salto. Esse, então, que está, essa parte pintada que está sendo representada aqui no mapa, se refere ao sul da Europa. Agora vamos dar uma olhada no norte da Europa, tá? Iniciando pela análise aí da demografia em dados absolutos. O destaque está aqui para o Reino Unido, o segundo lugar, o segundo país mais populoso. Então, dos mais de 67 milhões lá do Reino Unido, a gente já cai aí para a Suécia na casa dos 10 milhões, né? E aí depois Dinamarca na casa dos 5 milhões, Finlândia, Noruega, e aí vamos baixando. Nós temos ainda outros países além desses aqui, que estão aparecendo para a gente na tela, e para a gente completar aqui a análise dos países do norte da Europa, a Islândia, a Ilha de Man e a Ilha Faroé, que já cai aqui para 53.270 habitantes. A gente vai dar uma olhada agora no mapa para ver aqui a área pintada que corresponde ao norte da Europa, tá bom? Então nós temos aí, agora já com esses últimos dados, a gente deu uma olhada nos números da população na Europa em suas 4 subdivisões. Agora vamos avaliar o crescimento populacional por cada uma dessas regiões, tudo bem? Então estamos vendo aqui o gráfico de linhas que está demonstrando que houve um crescimento contínuo na Europa Oriental entre os anos de 1960 e até o momento, 2023, conforme eu falei para vocês, está aqui nesse limite. Cada uma das colunas está representando uma década diferente. Nós tivemos uma queda no crescimento neste momento aqui, entre as décadas de 2000 e 2010, ali entre esses anos, né? E aí, aqui também há uma queda leve nesse crescimento. Além disso, vamos dar uma olhada agora no quadro para a Europa Ocidental. Aqui sim nós temos um crescimento que só aumentou, né? Este momento aqui foi um momento de queda, ali nos 1990, mas depois tivemos um crescimento contínuo da população total.
Passemos agora para dar uma olhada no sul da Europa, ou, perdão, qual será o próximo aqui? Sim, o sul da Europa. Nós estamos vendo aqui que nós tivemos um crescimento contínuo até os 1980, depois uma relativa estabilização, e aí subimos aqui a população lá nos 2010 e até 2023 a gente vem observando uma leve queda, tudo bem? E aí vamos dar uma olhada aqui no gráfico referente ao norte da Europa, que também apresentou um crescimento contínuo, uma estabilização aqui lá nos 1990 e 2000, e depois, a partir ali, já na década dos 2010, tivemos crescimento contínuo até o momento. Vamos aí fazer uma comparação desses 4 gráficos, observar como que isso se deu, observando aqui nessa cartela o crescimento da população da Europa Oriental, do sul da Europa, do norte da Europa e da Europa Ocidental. Então, nós observamos subida aqui, no caso da Europa Ocidental, e também, agora, para até a nossa análise temporal, no caso da Europa do Norte, nesse caso aqui. Nos outros 2 casos, que é o caso da Europa Oriental e da Europa do sul da Europa, nós temos queda da população total. Se a gente for observar agora a taxa anual de crescimento desses países, a gente vai observar que, inclusive, entre aqueles que apresentam um crescimento contínuo, estável, nós temos, ao longo do tempo, uma queda da população, tudo bem? Vamos começar a observar a partir do primeiro gráfico aqui. Vamos lá. Aqui nós temos, então, a Europa Oriental. Observem que de 1960, da década de 1960, até aqui, nos 2023, nós tivemos uma queda. Em alguns momentos aqui, 2000 e 2010, nós tivemos crescimento negativo, né? Crescimento vegetativo negativo, e aí somente aqui próximo do 2023 a gente voltou esse crescimento da população lá na Europa Oriental, porque já também tinha baixado, né? Tinha se mantido ali mais ou menos na linha do zero, tinha baixado bastante, né? E voltou a subir aqui próximo do 2023. Na Europa Ocidental, a gente observa também um quadro que iniciou subindo esse crescimento. Depois nós tivemos uma baixa ali para os 1980. Veja que em 1970 nós tivemos um pico de crescimento. Depois tivemos um pico de regressão, né, nos 1980. Volta a subir ali mais ou menos entre 1990 e as décadas dos 1990 e dos 2000. E chegamos aqui no 2023 com queda desse crescimento, ok? Vamos continuar aí, agora dessa vez para o sul da Europa. Observem só aqui esse caso que interessante. Lá desde os 1960, nós tivemos um crescimento ali no início dos 1960, no primeiro triênio aqui, se a gente for dividir essa coluna dos 1960, depois nós vamos baixando, e nos anos 2000 ali nós tivemos 2 quedas, né? Tivemos um pico de crescimento no meio, depois outros 2 picos de crescimento ali na década dos 2010, voltamos a descer ali nos 2020, um leve crescimento antes de terminar os 2020, e agora até os 2023 nós temos também queda. E aí, o norte da Europa, não é isso? Vamos lá, que a gente está exercitando a questão aqui dos gráficos, né? Lembrando aí da aula, gráficos de linha. Observem aqui, então, 1960, a gente começa a ter um crescimento, há um pico de crescimento lá nos 1970, e depois baixamos ali para os 1980, a outra baixa ainda abaixo do 0,2 aqui nos anos 2000, há um pico de crescimento
na década dos 2010, que se mantém até parte dos 2020 e depois só desce, né? Ou seja, o crescimento diminui. Vamos comparar aqui os 4 quadros e aí eis o que nós exploramos ali individualmente, né? Então, no geral, você observa que a gente tem realmente, nos últimos tempos, uma baixa mesmo, né? Se a gente for só olhar aqui os últimos momentos, a gente vai ver que essa queda na população parece ser comum aí às 4 regiões. Vamos lá então, sobre os fluxos migratórios lá na União Europeia, o que a gente observa, né? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, mostra que cerca de 86,7 milhões de imigrantes viviam na Europa lá em 2020. E aí isso colocava a Europa entre os principais polos de atração de imigrantes de todo o mundo, ou seja, o destino para onde os imigrantes queriam ir, não é isso? Então a Europa estava lá no topo da preferência. Além disso, a Europa atrai imigrantes em busca de melhores condições de vida, oportunidades de emprego e salários, além de acesso a serviços públicos de saúde e educação oferecidos lá pelos governos dos países europeus. Além disso, sobre fluxos migratórios, a gente sabe que lá na Europa, a maior parte dos imigrantes vem de países da África, né? Da Ásia e da América Latina. Mas nem todos conseguem se regularizar lá, né? Nem todos conseguem a cidadania ou até mesmo entrar na Europa. Então, conforme nós acompanhamos aí nos gráficos, atualmente o crescimento vegetativo europeu é negativo, porém o crescimento populacional se mantém relativamente estável graças à imigração, que faz bem inclusive lá para o mercado de trabalho, tá? Apesar disso, gente, e aí a gente vai entender o porquê dessa fotografia, vários governos europeus tentam restringir a entrada desses imigrantes lá nos seus países, né? E a atual situação econômica do continente tem favorecido discursos nacionalistas e o surgimento de movimentos xenófobos e racistas. Observem aí essa placa nesse papelão, né, que foi escrito ali com um pincel: Refugees welcome, racists not. Ou seja, que os refugiados sejam bem-vindos, mas os racistas não. Então a xenofobia, vocês sabem, é aquele discurso, é aquela posição de que uma pessoa não aceita pessoas de outra nacionalidade ali em seus países, e o racismo, quando a gente fala ali em pessoas que têm uma raça diferente daquela raça que pensa ser melhor, que pensa ser o centro, também acontece aí nesses movimentos de migração, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a economia, então, lá da Europa. Os destaques econômicos da Europa estão ali naquele eixo Alemanha, Reino Unido, França, né? Podemos também citar a Itália. As economias menos dinâmicas da Europa são Portugal, Espanha e Grécia. Isso observando lá os PIBs de cada um desses países, que são anualmente aí publicados, não é isso? Os países com economias nem tão destacadas, mas também que têm um alto IDH, que é o caso ali da Noruega, da Dinamarca e da Suécia. Então não há um grande PIB, mas o índice de desenvolvimento humano é bastante alto nesses países que foram citados aqui. Sobre a agricultura, lá na Europa, a pecuária, assim como a pesca, a tecnologia e contínua inovação permitem a otimização de recursos e levam à redução do número de trabalhadores, aquilo que a gente já viu inúmeras vezes e que se referem aí àquele êxodo rural. As tecnologias chegaram ao campo por conta aí do uso de máquinas agrícolas, né, drones e outras tecnologias ligadas à química, não é isso? E aí nós tivemos uma redução de trabalhadores no campo. E aí também se elevou muito o índice de produção no campo. Além disso, a maior parte da produção agrícola é consumida no próprio continente europeu.
Ademais, sobre esse tema, a gente pode observar que os países do Sul são os principais fornecedores de frutas e hortaliças, enquanto que os países do Centro-Norte são os maiores produtores de cereais e de leite. Lembrando que a gente está falando da Europa. Essa especialização regional lá na Europa, que permite essa análise dessa divisão de produção, é facilitada aí pela boa rede comercial existente lá entre os países da Europa. No norte do continente, por exemplo, a pecuária bovina e suína recebe destaque, com a produção intensiva para atender a demanda de carne e leite da população. Mas não só isso, não é? A pesca também é muito importante para a economia europeia e destaques entre os pescados lá na Rússia, né? Noruega, Islândia, Portugal e Espanha. Os destaques que eu quero dizer são aqueles peixes que a gente compra aí em época de final do ano e que são bastante caros, não é isso? Sobre a indústria na Europa, gente, a gente precisa lembrar que a Europa é o berço da Revolução Industrial, não é isso? E aí mantém um destaque imenso no setor no mundo inteiro. A Alemanha, a França, Reino Unido e a Itália, né, como dissemos anteriormente, abrigam aí os principais centros e regiões industriais lá da Europa. Tudo bem? A indústria europeia é uma das mais desenvolvidas no mundo, sem sombra de dúvida, e isso está ali no seu DNA, né? Isso está ali na sua história como berço da Revolução Industrial. Nós vamos dar uma olhada num mapa aqui e checar essas áreas de maior industrialização. Essa área cor-de-rosa são dos centros, o espaço da economia dinâmica, lá no continente. A parte laranja diz respeito à periferia muito integrada ao centro, né? Então essas partes aqui estão muito ligadas a esse centro, que é o espaço mais dinâmico da economia. E aí depois as demais cores dizem respeito à periferia dinamizada por deslocalizações e investimentos, ou seja, ela se especializou em alguns tipos de produção industrial a partir dessa descentralização industrial, e isso foi proposital. Temos ali o amarelo, a periferia de dinamismo localizado, depois periferia de vias de integração, com o verde mais claro, e a periferia que está aguardando a integração a esse centro industrial ali na região, no continente, tá bom? Sobre o setor de serviços na Europa, que é um dos setores mais importantes aí para o cômputo do PIB em qualquer lugar do mundo, a gente poderia dizer que esse setor lá na Europa gera mais da metade da riqueza do continente e abriga a maior parte da população economicamente ativa. Então nós temos a maior parte das pessoas que lá trabalham concentradas aí nesse setor de serviços, tá? E a gente está vendo uma fotografia ali, observando alguns dos camaradas que foram visitar, né? São turistas que estão ali próximos da Torre Eiffel. No caso do comércio, né? Lá na região da Europa, ele é realizado com os países desenvolvidos, principalmente com os Estados Unidos e o Japão. Então há uma relação comercial muito forte da Europa com países aí igualmente fortes, não é isso? O comércio contribui para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, como os transportes e os serviços bancários, por exemplo. Vejam que nós já falamos sobre cadeia produtiva e a gente entende aí que os setores da economia, eles estão interligados, não é isso? Um vai provocando a presença, em consequência, e a atuação dos demais. E aí, falando ali sobre os nossos amigos que estão tirando a foto ali na Torre Eiffel, a gente precisa falar sobre o turismo, que é o principal mercado mundial, tá? Lá na Europa, então, o principal mercado turístico mundial se dá lá naquela região. Os principais polos de atração turística são França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Áustria. Tá bom, então? Gente, a nossa aula acaba aqui. Espero que você tenha gostado.
A gente se vê numa próxima.